Segunda parte da Praça da Alegria com as maravilhas da natureza. É assim que se diz a segunda parte da Praça da Alegria em Piu-Piu, em Melro. Em Melro. Por falar em Melro, hoje temos cá o Luís Henrique Pereira. Olá, Luís! Ora, muito bom dia. Como é que estás, meu querido É amigo? sempre um gosto de estar aqui a partilhar estas Mas maravilhas. não é um melro qualquer, é um melro preto. É um melro preto. Preto de bico. É de bico laranja, porque é mais laranja do que amarelo, não é? Sim. Normalmente, desde pequeninos, ouvimos dizer o melro de bico amarelo, não é? Mas pronto, enfim, é um adulto macho. Sim. Olha, tem essa Estás cor a mais ou ver, menos, como eu precisamente. Estava a mostrar. É tudo igual. É a cor aí dessa esferográfica. Esta histórica. Portanto, depois então, em estado adulto, temos o melro preto, bico laranja e depois aqui um anel orbital, chama-se assim, aquela rodinha à volta do olho, também da mesma cor do bico, que é muito giro, fica muito bonito. Olha, E não é a tua imitação, Não é a minha imagina. imitação. Não, mas tu Estamos já a ouvir o Onde é que canto ele maravilhoso. habita? Pois o melro habita, portanto, na Europa. Nós temos aqui muitos melros, tanto no continente como... Tivemos aqui estas imagens feitas na Ilha do Pico, nos Açores, onde há milhares de melros, curiosamente, feitas pelo Marcos Prata. Nós estávamos lá Foste a fazer... com ele? Tivemos a fazer Inveja nesta altura. Sinto inveja. Tivemos a fazer vários trabalhos sobre a vida selvagem e realmente os melros, é curioso, têm uma aproximação um bocadinho maior lá, não sei porquê, às pessoas do que aqui nas grandes cidades. Estou habituado. Depois o canto começa, está um macho lindíssimo, um macho de melro. Consegues distinguir o macho Pois da fêmea? o macho da fêmea consegue-se distinguir perfeitamente porque o macho é todo preto, então com o tal bico laranja, não é? Lá está aquela rodinha à volta. É o óculo. O óculo, não é? Mas é pronunciado e é interessante, se vê muito bem. Sim. A fêmea é castanha, bico castanho, também patas, portanto, castanhadas, tal como os juvenis, os jovens também são assim. Ora, temos aqui um ninho de melro que foi por nós captado, foi aqui numa faia da terra, a árvore, muito interessante. Temos então câmara parada, camuflada, colocada na ausência dos progenitores e depois, como digo, vai gravando. Sim. Isto digital permite-nos estas coisas. Está ali 3, 4 horas a gravar e a gente depois vai buscar as melhores imagens. Mas é engraçado porque aqui há duas particularidades interessantes. As fêmeas, as crias calam-se quando não há progenitores e agacham-se no ninho, não é? Um ninho Para se que protegerem, é só provavelmente, construído não é? para se protegerem, portanto, estão caladinhas e agachadas. Claro, passarem despercebidas. Quando vem o progenitor, neste caso o pai, o macho, portanto elas sobem e começam então a pedir por comida vorazmente. O pai também as alimenta, O neste pai caso? também as alimenta. O pai não faz é o ninho. Ele ajuda a trazer, portanto, os gravetos, portanto, a lama, mas quer dizer, a fêmea é que faz o ninho e é também a fêmea que incuba os 2 a 4 ovos que normalmente os melros põem. Não vivem em bando, pois não? Não vivem em bando. Portanto, eles têm hábitos solitários, tal como outras espécies de aves. Sim. Eles cantam em vários locais. Portanto, são aves, podemos dizer, fortemente territoriais. Por exemplo, de uma forma muito simples, aquele mel que nós às vezes avistamos nos nossos jardins, provavelmente é sempre o mesmo. É sempre o mesmo? Durante um tempo, sim, aparece. E vai, olha, lá está o mel e tal. Olha, apareceu o mel. Enfim, será sempre o mesmo. Hábitos territoriais. Portanto, eles não vivem muito, em estado selvagem, 4 anos apenas, que é pouco. Mas são... E depois, curiosamente, no chão têm comportamentos muito engraçados. Portanto, eles também saltitam como as pardais, mas fazem aquelas corridas de para-arranca. Para, não é? Portanto, Não tem fogo para mais, tem é o fogo que para é? mais. É E uma depois- espécie que está segura, não está ameaçada? Sim. Em grande número, Está não é? amplamente distribuída, portanto, pela Europa, pelo Então é pelo porque norte da consegue África. esquivar-se bem dos predadores, Sim, não é? e há muitos melros, não é? Nós já vamos falar dos predadores. Nós, seres humanos... Também somos predadores de melro? Pois nós temos a mania de ir aos ninhos, tirar as crias, portanto, já há muitos anos, criar as crias, e, portanto, e para quê? Para os engaiolarmos, para termos o treinado maravilhoso. Ok. Mas isto não se pode fazer, Sim, porque claro. é proibido aprisionar estes animais, estes animais selvagens, estas maravilhas da natureza. Cantam efetivamente muito bem, têm treinados maravilhosos. Os cantares são Os durante cantares. todo o dia? Pois, eles cantam mais no princípio do dia e, portanto, ao fim da tarde. Nas grandes cidades, curiosamente, pode sentir-se por vezes um cantar mais pronunciado,
O que faz sentido quando a cidade se cala. Normal. Os habitantes da selva urbana calam-se, então eles... E porquê? Porque o canto serve para marcar território, serve para conquistar as fêmeas, não é? E, portanto, havendo barulho excessivo, não vale a pena cantar que ninguém os ouve, não é? Houve aí um período de tempo há relativamente pouco que se escutaram muito bem os melgos, meu querido amigo. Foi durante o Covid, pandemia, da pandemia, claro. sim, sim. Havia sim, silêncio. Sim, sim, sim. Ouviam-se E perfeitamente. aqueles outros passarinhos, ao acordar, nós, portanto, andando, enfim, pela cidade vazia, não é? Ou quase vazia, conseguimos ouvir realmente os cantos. Portanto, o acasalamento dá-se em março, abril. Portanto, cá está o macho a cantar. Está quase, está na altura, não é? Na primavera. O ninho, portanto, sempre bem escondido. É uma espécie que esconde muitíssimo bem o ninho. Em árvores, arbustos, muitas vezes nas silvas, não é? Nos silvados. Portanto, 3 a 4 ovos, como eu já disse. As crias comem, de facto, vorazmente. Deixa-me só perguntar-te o seguinte. Dá-se no hemisfério norte e no hemisfério sul? Sim, norte da África também, mas não muito mais. Europa, Ásia... portanto, Médio Oriente, portanto, está muito espalhado, não é? Então também se adapta a diversas temperaturas, sim, não é? Sim. E a diferentes habitats. De facto... Falaste em 2 a 4 crias. 2 a 4 crias, não é? Sim. Podem não vingar as 2 e podem não vingar as 4. Neste caso, no ninho que nós conseguimos detectar, tinha apenas 2 crias. Depois há outra particularidade interessante. As crias, quando abandonam o ninho, portanto, algumas semanas depois de nascer, permanecem ali por volta e os pais continuam a alimentar as crias. Mesmo fora do ninho. Mesmo fora do ninho, durante mais algum tempo, à semelhança também de outras espécies de aves. Podem nidificar mais do que uma vez por ano? Ora bem, não é costume. Pode acontecer se em determinado habitat, região, ou, portanto, localidade, as condições do tempo forem amenas, não muito calor, não muito frio, tem de estar as condições ideais, o que, infelizmente, devido às alterações climáticas nos últimos anos, tem sido muito difícil, não é? Deixa-me só dar aqui mais um apontamento interessantíssimo que tem a ver com o seguinte. Eles fazem uma limpeza constante do ninho, também à semelhança de outras aves. Portanto, os dejetos das crias são retirados imediatamente, tanto pelo macho como pela fêmea, no sentido de evitar, portanto, os parasitas, não é? Portanto, é um pormenor muito curioso. É a casa sempre limpa. A casa sempre limpa. Muito asseados. E normalmente as crias também já têm quase sempre esse cuidado de fazer o dejeto quase para fora do ninho. Só que às vezes fica ali à volta do ninho em forma de taça, não é? Mas comem de tudo, comem muita coisa. É engraçado, porque são crias com meia dúzia de dias. 15 dias, mas é mesmo, quer dizer, é tal coisa, isto são cá milhões de anos, nós estamos há poucos minutos num tal relógio. Bom, depois comem de tudo, comem insetos, adoram comer minhocas, adoram fazer a prospeção do solo para comer as minhoquinhas, não é? Chamado pica-miolos. Pica-miolos, podem visitar os quintais, mas também, às vezes, vão às nossas árvores de fruto. Olha, estás a ver as maçãs picadas pelos melros. Mas, assim, chegam para todos. Chegam para nós, chegam para os melros, sejam que frutas forem. E, portanto, ora bem, em relação às ameaças, pois para além de nós, portanto, os gatitos, não é, do nosso quintal podem, e às vezes fazem estragos. Nós encontramos o melrito morto, seja em estado adulto, seja em estado mais juvenil. Depois, no estado mais selvagem, temos, por exemplo, as raposas, gatos asilvestrados. Também por causa da mania que eles têm de andar à procura da minhoca, não é? Também. Estão muitas vezes no chão, não é? Se tu fores a parques e jardins, é comum ver as corridas para arranca, entre aspas, dos melros, não é? O Parque da Cidade, portanto, em Lisboa, no Porto, seja onde for. Portanto, mas não são de grandes deslocações? Não, quer dizer, são territoriais. São muito territoriais, não são? Eles vivem ali. Sim, quer dizer, e defendem o território com o canto, mas também com investidas.
macho, Entre eles, macho, não é? sim, macho, macho, e vestidas. Portanto, no fundo, não há propriamente confronto. Sim. E lá está, como há não andam em corrida. bando, também não há de grandes deslocações. Exatamente, portanto, não faz muito sentido. Portanto, é uma das aves mais fáceis de reconhecer, mais fáceis de avistar. Quem é que não terá visto um melro, pergunto eu, não é? Mas é uma ave muito bonita, muito simpática. E o cantar também é muito bonito. Tem um cantar muito bonito. E, portanto, é uma maravilha da natureza que dá gosto Está entre nós, apreciar. está entre nós. Luís, tu também és uma maravilha da natureza. Uma última coisa. Mas nós Atenção, temos por que ser terminar. preto, vamos Diz, terminar, meu só que querido eu vou amigo. dizer, porque acho que é importante, tipos científicos, portanto, as pessoas têm a cultura geral. Sim. É sempre, portanto, por ser preto, não é, como estamos a ver, não pertence à família das pegas, nem dos corvos, nem gralhas. Portanto, é da família dos tordos. O tordo, a turdoveia, o mel, ok? Fica só este apontamento. Só este apontamento final. Boa nota. Maravilha Luís, muito da obrigado. natureza. Um abraço. Até para a Obrigado. semana. Bom Muito carnaval. Bom carnaval. Vamos Muito voltar obrigado. ao carnaval.